alguns anos, eu devia quase 90 mil reais no cartão de crédito, em apenas um cartão. Fora isso, eu tinha empréstimos consignados, meu nome estava negativado no Serasa, no SPC, e eu não tinha patrimônio nenhum, zero, nada. O curioso disso tudo é que isso aconteceu mesmo eu trabalhando desde os 16 anos de idade e sendo policial há mais de 10 anos. Eu sou policial militar há mais de 10 anos. Eu não fiquei nessa porque eu não ganhava pouco. Eu ganhei pouco a maior parte da minha vida, mas hoje ganho relativamente bem e na PM o salário até é razoável. Eu entrei nessa porque eu nunca soube lidar bem com dinheiro. Essa é a verdade. E a minha ideia aqui é contar um pouco dessa minha história, como é que eu tô hoje, como é que eu tô fazendo para sair dessa, o que eu tô aprendendo e o que eu tô fazendo para melhorar de vida. Meu nome é Patrick, eu tenho 35 anos e essa é a minha história. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos de idade como menor aprendiz em uma empresa de ar comprimido, né, compressores de ar. E eu fiquei nessa empresa por 7 anos. Desde o meu primeiro salário, desde o primeiro salário que eu recebi lá, eu nunca tive uma boa relação com dinheiro. Sempre que sobrava alguma coisa ali, eu dava um jeito de gastar e eu gastava com besteira. Com 20 e poucos anos eu comprei meu primeiro carro, era um Ford Ka, pé duro, financiado. Ao longo da vida eu tive motos zero, comprei moto zero, umas 3 ou 4 eu acho. Só que sempre financiado. Eu achava isso um sinal de progresso, para mim isso aí era, eu estava vencendo na vida. Mal sabia que eu estava só antecipando um dinheiro que eu ainda não tinha, que eu não sabia se eu ia receber. Eu nunca tive uma reserva de emergência, eu nunca pensei em objetivos de médio ou longo prazo. E quando eu entrei na Polícia Militar, aconteceu um episódio que mudou completamente a minha vida financeira. Eu usava o meu carro para ir para a academia de polícia e durante o curso eu bati o meu carro. Eu não tinha seguro, eu não tinha reserva de emergência, eu não tinha R$ 1 guardado para consertar o carro, eu não tinha planejamento. E eu não podia ficar sem o carro, eu precisava do carro. Com 5 ou 7 mil reais eu consertava o meu carro e o da pessoa em quem eu bati. E o que eu fiz? Eu fui lá e peguei um empréstimo consignado. A minha margem me permitia pegar mais ou menos 32 mil reais. E foi isso que eu peguei. Peguei 32 mil reais de empréstimo assim que eu entrei no PM. O que eu fiz com esse dinheiro? Até hoje eu não sei. Eu consertei os dois carros, sobrou mais de 20 mil e eu não sei o que eu fiz com esse dinheiro. Talvez esse seja o melhor retrato para ilustrar como é que eu lidava com o meu dinheiro até pouco tempo atrás. Minha vida sempre foi assim: dinheiro entrava, dinheiro saía e eu nunca sabia exatamente com o que eu estava gastando. E mesmo assim eu tinha uma vida relativamente boa, eu vivia bem. Eu sempre procurei fazer renda extra, sempre estava aumentando os meus ganhos, só que eu não tinha objetivo, eu cometia um erro clássico: quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. No final de 2017, aconteceu uma coisa positiva. Eu comecei a estudar sobre investimentos e comecei a investir. Eu comprei algumas ações, ações baratas e tal, fundos imobiliários, e era muito bom abrir o aplicativo da corretora e ver que todo mês estava pingando alguma coisa. Eram centavos. Na verdade, chegou a ser reais, mas era pouca coisa, não pagava uma conta. Mas era muito bom, era uma sensação boa. Eu sentia que finalmente eu estava mudando minha mentalidade e estava começando a construir alguma coisa. Só que essa alegria aí durou pouco. Em 2021 eu cometi o maior erro com dinheiro na minha vida. Eu conheci um investimento que rendia 10% ao mês. Eu peguei tudo que eu tinha, que eram mais ou menos 40 mil reais, e coloquei nesse investimento. Ganancioso, né? Porque nada rende 10% ao mês. Mas o cara que estava mexendo com esse investimento era um cara que eu conheci desde criança. Então eu coloquei lá os 40 mil e isso ficou me rendendo durante um tempo. Só que logo logo eu descobri que era uma pirâmide financeira, os rendimentos pararam de cair e o cara simplesmente sumiu, desapareceu e deixou 450 pessoas mais ou menos aí na mão, no prejuízo. Isso virou caso de polícia, passou na televisão, esse cara hoje tem até um mandado de prisão contra ele, está desaparecido. E aí depois disso aí as dívidas cresceram, eu não dei conta de pagar o cartão de crédito, virou uma bola de neve. Em determinado momento, só para o Itaú eu devia quase 90 mil reais. Eu devia também para o Inter, para o Nubank, e eu ainda tinha os consignados descontados diretamente no meu salário. Meu nome foi para o SPC, foi para o Serasa. Só que isso não foi suficiente para me mudar minha mentalidade. Eu continuava gastando muito, saindo muito.
não mudei meu estilo de vida. Eu cheguei ao ponto de comprar. Quando eu percebi que eu precisava mudar, eu cheguei ao ponto de comprar livros sobre educação financeira, mas eu não lia. Eu comprava e colocava na estante. Achava que só de eu ter o livro, o conhecimento ia ser absorvido por osmose e eu ia melhorar de vida. Só que enquanto isso, cara, os bancos não paravam de me ligar. Começavam a me ligar tipo 7 e pouca da manhã e só paravam de ligar quase 10 da noite. Um dia eu fui resolver contar as ligações, foram 65 ligações de banco em um dia. Um dia eu resolvi atender. Era uma proposta de renegociação do Banco Itaú sobre esse cartão de 89 mil reais. A mulher me ofereceu um acordo por 6 mil, só que eu não tinha os 6 mil. E mesmo assim ela me ofereceu um parcelamento. Eu falei, cara, quer saber? Para ter paz? Beleza, vou parcelar isso aí. E graças a Deus, mês que vem, eu pago a última parcela desse financiamento com o Itaú. E aí eu fui atrás dos outros bancos. Eu consegui negociar com o Inter, com o Nubank. Consegui bons descontos nessas dívidas. Já paguei a do Inter. Finalizo agora a do Itaú. E a do Nubank vai demorar um pouquinho, mas tá controlada. Então, assim que eu negociei isso tudo, o meu nome já saiu do SPC. Foi uma sensação muito boa. Até que, enfim, depois de muitos anos, parecia que eu estava começando a engrenar. Tomando uma atitude positiva, falei, porra, limpou meu nome. Eu nunca tinha tido nome sujo, então para mim foi uma vitória. Eu ainda não tenho o patrimônio que eu queria, na verdade eu tenho nada de patrimônio, moro de aluguel. Eu não sou um investidor ainda. Eu estou aprendendo, eu estou começando a caminhar, eu estou dando meus primeiros passos na minha reconstrução financeira. E é isso aí que eu tenho para compartilhar com vocês. Eu vou mostrar esse dia a dia, vou mostrar quanto que eu ganho, quanto eu ainda devo, o que eu estou pagando de acordo, os meus consignados. Eu vou mostrar passo a passo como é que eu estou fazendo para tentar sair dessa. O que eu aprendi eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu terminei de ler um livro agora do Primo Pobre, do Eduardo Feldberg, esse livro aqui, Deixa de Ser Pobre. É um livro simples, muito fácil de ler, muito bom. A maioria das coisas que eu já sabia, mas não aplicava. Então isso assim abriu minha mente. Hoje eu não estou sozinho mais, eu sou noivo. Estou planejando casamento aí, então eu tenho alguém que tem expectativas comigo. Então assim, eu não posso me decepcionar, eu não posso decepcionar essa pessoa. E não foi assim que eu planejei a minha vida, sabe? Eu tô com 35 anos, eu tinha outra ideia de como eu estaria hoje. Infelizmente a vida não é da forma que a gente planeja, nem sempre sai como planejado. Algumas vezes por questões alheias à nossa vontade, mas muitas vezes por responsabilidade nossa. E aí eu puxo para mim a responsabilidade, porque muito do que eu não tenho hoje é culpa do meu próprio comportamento. Existe uma falha, lógico, da educação financeira que eu não tive, mas existe também uma responsabilidade da qual eu não posso fugir. Então, assim, uma coisa que eu aprendi na polícia é antes tarde do que mais tarde. Então, se você também está nessa, eu conheço muita gente que está nessa, no meio policial é muito comum policiais, servidores públicos no geral, enrolados com consignados, com empréstimos consignados. Então, se você está nessa, se você ganha pouco, se você não sabe como gastar seu dinheiro, não sabe para onde é que está indo, ou como é que você faz para sair dessa, cara, dá um voto de confiança aí, dá um like, manda para alguém e acompanha, porque nos próximos vídeos aí eu vou mostrar como é que tá esse processo. E assim, é tudo real. Eu vou abrir minhas contas aqui e vocês acompanharem, verem que é possível sim sair dessa, cara. Quando você vai pôr na ponta do lápis o tanto que você gasta com besteira, você vê que é possível sair dessa. Então eu já deixo a dica aqui, ó. Leiam esse livro, Deixe de Ser Pobre. E tem um documentário no YouTube, chama Minimalismo Já. Assistam também, se você tá nessa também de não sabe para onde vai seu dinheiro, gasta com besteira e tudo mais, vai lá e assiste aí que você vai gostar e deixa no comentário aí se você assistiu, o que você achou, se você começou a ler o livro. E se você também tá nessa, se você deve muito, ganha pouco, o que você está fazendo para melhorar, beleza? Vamos nessa aí, vamos tentar sair dessa juntos.